Paz do Senhor Jesus, bom dia. Mais uma vez trazendo aqui uma palavra para os nossos corações nessa manhã, que fica no livro de Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 4, que diz assim: Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligido, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Aqui o apóstolo Paulo, ele está em Atenas, né? E ele está preocupado com o povo lá de Tessalonicense. E ele via Timóteo para saber daquele povo, né? Porque quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, ele já vinha de uma outra anterior que já tinha sido perseguido, tinha sido, né? Já tinham batido, enfim, ele já vinha de uma tribulação muito grande e dali já era para ele ter desistido, mas não. Ele foi em direção à cidade de Tessalonicense e lá encontrou um povo e lá ele falou da palavra do Senhor, ele pregou Jesus para aquelas pessoas, enfim, ensinando o Evangelho, né, ensinando o amor ao próximo, o amor a Deus, plantando a palavra, plantando o Evangelho, e teve muita resistência naquela cidade e muita perseguição. E o apóstolo Paulo, quando ele foi embora dali, com Paulo e Silas, eles foram para Atenas, e o apóstolo Paulo ficou preocupado, né? Devido tantas coisas que estavam acontecendo no meio deles, e o apóstolo Paulo ficou preocupado daquela perseguição afetar a fé, né? Aí quando ele fala aqui de Satanás, né, tá afligindo, por quê? Porque ele é o nosso arqui-inimigo, é ele que envia os demônios dele para perturbar, para tirar a paz, para tirar o sossego, porque ele quer roubar, extrair de nós aquilo que é mais precioso, é a presença de Deus, através de que tiram, roubando a fé, a força, a confiança. E o apóstolo Paulo vai e envia Timóteo lá naquela cidade para saber daquele povo, né, como é que aquele povo estava, se estava na fé, para exortar ele. Só que quando Timóteo chega nessa cidade, ele fica assim maravilhado, porque ele vê aquele povo na fé, na comunhão, unidos com os irmãos, né? Eles não chegaram, Timóteo não chegou lá, já não foi recebido tipo cheio de murmuração, cheio de reclamações, cheio de coisas, né? De amarguras, né? De acusações, não. Ele chegou lá e encontrou um povo com fé, com força, com confiança, né? Com tudo ali que estava acontecendo, com aquela perseguição que estava acontecendo na vida deles, por ele estar levando o nome de Cristo, por estar salvando pessoas, levando pessoas a amar ao próximo, né? Porque aquele povo lá não queria que a palavra fosse, né? A palavra viesse a crescer, né? Era um povo que não cria em Jesus, né? Um povo que vivia debaixo da lei, né? Da lei de Moisés. Então eles não acreditavam em Jesus e ainda perseguiam aqueles que seguiam. Só que esses que seguiam Jesus, eles eram diferentes. Por quê? Porque tinha uma força que vem do interior, que é Cristo Jesus. O Senhor, ele se move dentro do ser humano para dar força, vigor, ânimo, mesmo no momento mais difícil. E Paulo, quando Timóteo volta para Atenas, Paulo
tenho uma alegria imensa de receber, né, e de saber que os cristãos de Tessalônica mantinham a fé e eles também estavam trabalhando na obra, perseverando na obra, ou seja, levando um amor, tinha sempre uma palavra de fé, de confiança, mesmo naquele momento difícil. E para nós hoje não é diferente, irmãos. Para nós hoje, nós vivemos aqui, não temos a perseguição que tem em outros países aí, nós temos uma perseguição de Satanás que se levanta a todo momento na área da saúde, na área financeira, na área familiar, na área do casamento, na área sentimental, da emocional, da psíquica, na área de frustrar os sonhos, de roubar os projetos, de não deixar as pessoas conquistar aquilo e fazer com que as pessoas venham parar, venham desanimar, fazer com que as pessoas olhem ao redor e ver tudo acontecendo e começar a questionar Deus, ao invés de orar, a pessoa começa o quê? A olhar só em volta e nunca tem boas notícias, só reclamando, murmurando. Mas quando nós temos Jesus no coração, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós não perdemos aquele tempo precioso em ficar murmurando. O que nós fazemos? Oramos. Apresentamos a Deus a nossa preocupação, apresentamos a Deus aquilo que está acontecendo em volta de nós, que está querendo roubar a nossa paz, roubar a nossa fé, roubar a nossa confiança, sabe? Hoje nós somos atacados por Satanás dia e noite, ele fica arquitetando, ele não faz as coisas de uma vez para que você pare, poxa, de repente, não, é devagar, ele é como um ladrão, sabe? Primeiro ele vai parar para arquitetar o plano dele para depois ele fazer. Então ficai atento, sabe? Não deixa que as adversidades, não deixa que os problemas venham roubar a sua fé, sabe? Tem pessoas que estão com a fé tão abalada que ela não acredita que a oração dela Deus ouve, mas Deus ouve sim. Esse pensamento é justamente ele que coloca, ele não tem o poder de saber o que está no seu coração, mas ele tem o poder de colocar pensamentos. Por isso que nós devemos orar pelos nossos filhos na área das emoções, do pensamento, dos sonhos, na área sentimental, na área emocional. Por quê? Para que Deus venha tratar essa área e venha guardar do maligno. Porque o maligno está aí nos nossos jovens, fazendo que os nossos jovens, que eram pessoas estudiosas, pessoas calmas, pessoas tranquilas, pessoas amorosas, de repente se tornam pessoas agressivas ou frias, ou pessoas que não abraçam mais dentro de casa, pessoas que estão mentindo, pessoas que falam que vai para um lugar e vai para o outro, pessoas que estão na bebedeira, usando drogas, tendo sentimentos diferentes de sexos. Então isso é uma preocupação que eu quero trazer para você hoje, mas não é uma preocupação para te paralisar, é uma preocupação para você colocar na mão do Senhor. Você conhece a sua casa, você conhece seus filhos, conhece seu esposo, se você não é casada, conhece seus pais, seus avós, sua família, enfim. Nós conhecemos todas as situações que vivemos, mas não temos que ficar paralisados achando, meu Deus, o que está acontecendo? Não. Saiba que há um mal que entra aí para roubar, destruir. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele foi expulso lá do céu, ele era um anjo, ele que orquestrava, né? Ele orquestrava os louvores a Deus, e os anjos ali, ele era um maestro, vamos dizer assim, um anjo de luz, até o dia que ele se sentiu tão soberbo que quis ser como Deus. E a Bíblia nos relata que houve uma guerra, uma briga no céu, e que 1/3 dos anjos e Satanás foi jogado aqui para a terra. Então esses anjos hoje são os demônios. Satanás e os seus demônios andam aí na terra. Quando o Senhor estava lá reunido com o seu povo,
Satanás também chegou, ou seja, ele não foi convidado, não foi convocado para aquela reunião, ele simplesmente foi ali e o Senhor falou: da onde tu vens, Satanás? Sabe o que ele falou para Deus? Vim de passear e rodear por ela. Então ele rodeia e passeia. Quando ele requer, e o Senhor fala assim: você observaste meu servo Jó, homem reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. E aí ele fala para Deus: ah, é? Ele faz isso tudo aí porque, vou falar com minhas palavras para você entender, porque você dá tudo a ele tem, né? Vamos falar, ele tem os gado, tem família, tem os filhos felizes, tem tudo lá. Tira tudo isso aí dele para ver se ele vai blasfemar contra ti. E o Senhor permitiu. Por que eu estou falando isso? Para você ver que como Satanás ele tem o poder limitado permitido por Deus a fazer algumas coisas. Muitas das vezes nós damos brecha para ele, outras vezes ele incita o Senhor até mesmo a tocar em nossas vidas para dizer que nós não vamos aguentar passar por certas situações e vamos blasfemar contra Deus. E sabe o que ele fez? Ele fez um povo que se dava super bem com Jó, se levantar contra Jó, entrou lá na fazenda de Jó, pegou os funcionários, matou os funcionários, aí pegou, só sobrou um para contar. Depois pegou, veio outros, roubou todos os animais de Jó. Aí veio um funcionário, além de matar os funcionários, matou os bichos e veio para contar. Veio uma tempestade e fez com que a casa caísse onde os filhos de Jó estavam. Olha isso, irmão, para você se atentar, você que já é cristão, você que aceitou Jesus e até mesmo você que não tem, mas para você ver como Satanás, ele tem um poder de manipular as coisas para roubar a tua fé, para mexer na sua casa. Então não tenha olhos naturais para as coisas que estão acontecendo, não. Tenha olhos espirituais. Olhe com olhos espirituais e veja assim, ó. A minha luta não é contra o meu filho que está se levantando contra mim, como está respondendo, está xingando, ou não está dando, está frio comigo, não me abraça mais, não me dá mais atenção, se tranca no quarto. A minha luta é com aquele que está lá na mente dele, trabalhando para poder mudar. Porque você via uma pessoa e agora você vê outra dentro de casa. Você viu um esposo amoroso, um carinhoso, que te dava atenção, tinha um relacionamento bom, uma química boa, de repente esfriou a química, não tem mais relacionamento, o homem já está, sabe, sem paciência em casa, já não há mais aquele fervor na união. Fica atenta, porque Satanás entra ali para roubar aquilo de mais precioso, que é o amor de vocês. Ore nessa situação, fale para ele, fala para Deus: Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida do meu esposo. Meu esposo era tão amoroso comigo, me dava atenção. Poxa, agora ele não me dá mais atenção, não conseguimos mais ter relações, a nossa química está fria. Muda esse quadro, começa a orar. Não fica pelos cantos chorando, remungando. Não fica pelos cantos falando, se maldizendo, não, nada disso. Vai orar. Crê que essa oração chega a Deus, mas ela chega, sabe o quê? O Senhor Jesus fala, ó, se pedires ao Pai em meu nome, crendo no seu coração, ele do céu ouvirá e te atenderá. Ou seja, quando você chega para Deus: Senhor, Deus, em nome do seu Filho amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir nesse momento sobre meu filho. Quero pedir sobre uma pessoa que está enferma. Pai, olha, na família tem pessoas, Senhor, que o médico diz que não tem mais jeito, mas eu acredito no meu coração. Eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Isso é fé. A fé que aquele povo estava vivendo lá, que via pessoas sendo mortas, pessoas sendo perseguidas, mas a alegria deles não era roubada, porque eles criam em Cristo Jesus e eles estavam em comunhão com o outro. Aprende a perdoar, se liberta dessas coisas que estão dentro de você guardada, que só traz rancor, tristeza, mágoa. Tira tudo isso dentro de você, se encha do Espírito Santo, se encha da paz de Cristo. Ore por você, ore pelo seu coração, ore pela pessoa que te machucou, entrega ela na mão do Senhor, porque, como eu acabei de dizer, a sua luta não é contra ela.
vão se levantar adversidade, pessoas que você ama vão falar coisas que vai te machucar, pessoas que é do seu convívio vão fazer coisas que vão te magoar, vão te entristecer, vão te decepcionar. Mas se fosse outra pessoa que falasse para você ou fizesse o que essa pessoa fez, não ia te machucar, mas ele já justamente, Satanás vai mexer naquilo que pode te magoar, naquilo que pode te entristecer. Então para de viver no natural e viva o sobrenatural de Deus. Comece a pedir: Senhor, eu não tenho fé, não tenho força, mas me dá fé, me dá força, me dá coragem. Então nesse momento eu vou estar orando por você, para que Deus venha criar em você esse coração fervoroso, essa fé e esses olhos espirituais abertos para você crer todo dia no sobrenatural de Deus. Feche os seus olhos e oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, é diante de Ti, é diante da Sua presença que eu quero colocar, Senhor, todas as pessoas que nesse momento vão estar ouvindo essa palavra, que vão estar compartilhando para outras pessoas que precisam ouvir. Deus amado, Deus querido, que quando essa palavra entrar no lar dessas pessoas, quando elas ouvirem, que elas vão sentir a Tua presença, a Tua graça maravilhosa, o Seu poder, Senhor. Venha fortalecer essa pessoa que está sem fé, sem força, meu Pai, para lutar pelo casamento, para lutar pela família, para lutar pelos filhos, pela vida financeira, pelos projetos que ela não conseguiu conquistar, pelos sonhos que foram abortados, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, esses que estão, Senhor Jesus, na faculdade, Deus amado, Deus querido, e estão, Pai, no meio, Deus, de uma tribulação, com ansiedade, com depressão, sendo oprimido por Satanás, ele é tentando ali tirar, meu Pai, o brilho, tirar o prazer de fazer aquela faculdade, trazendo, meu Pai, o esquecimento daquilo que eles estudam. Oh Deus amado, Deus querido, vai trabalhando, meu Pai, na mente desse jovem, trazendo tudo aquilo que ele estudou. Aqueles, meu Pai, que tinham sonhos, Senhor, de fazer faculdade, pararam por algum instante, traz no coração dele o desejo novamente, Senhor. Brilha esse desejo novamente, dá força para ele prosseguir, que ele venha, meu Pai, ir lá na faculdade e destrancar, Senhor, aquela faculdade que talvez ele já trancou 2, 3 vezes. Meu Pai, abre portas que estão fechadas para aqueles que estão desempregados. Meu Deus amado, Deus querido, capacita essa mulher, Senhor, que se sente, meu Pai, frágil, que não vê, meu Pai, condições de chegar em nenhum lugar. Meu Deus, o Senhor fez cada um de nós, meu Pai, na perfeição do Senhor. O Senhor nos deu coração, Senhor, o Senhor nos deu mente, nos deu sabedoria e nos dá o seu Santo Espírito para nos encaminhar, para nos dar sabedoria, nos dar direção, mas é dentro da Tua palavra, Pai, que nós encontramos força, vigor, ânimo. Espírito Santo de Deus, nesse momento, vai no coração dessa mãe, Senhor, que está atribulada, que está com dor no coração, meu Pai, porque está magoada com o filho, meu Pai, com os filhos, com os netos. Oh Deus amado, Deus querido, vai trazendo, meu Pai, o seu mover sobre essas vidas, meu Pai, trazendo, meu Pai, essa mulher se levantar em oração, Espírito Santo de Deus, fazendo ela entender que a luta dela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade do mal, contra Satanás que se levantou, Senhor, para mudar, Pai, os filhos, para roubar a alegria dos filhos, a comunhão dos filhos com os pais, para tirar o amor, para esfriar o amor, meu Pai, para dar mais atenção, Senhor, os da rua do que de casa, para levar os filhos às drogas, às bebidas, às prostituição, às festas noturnas, para fazer, meu Pai, o rapaz se interessar por outros rapazes, moça trazer se interessar por outras moças. Eu te peço em nome de Jesus, venha mudar esse quadro nessa tarde, meu Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Toca naqueles que estão enfermos, Senhor da glória. Tu és médico, tu és médico, tu cura, tu liberta, tu salva, tu transforma, meu Pai. Quando o homem dá, meu Pai, a palavra dele, mas a última é a sua. Se nós crermos, Senhor, e se for da sua vontade, o quadro é mudado, o quadro é transformado, o quadro, meu Deus amado, que Deus querido, é transformado para a sua glória, para o seu poder, Senhor. Mas a sua palavra diz que o Senhor, não, meu Pai, não divide a sua glória com ninguém, que quando nós nos colocamos, meu Pai, diante dos seus pés, nós temos que, meu Pai, esquecer tudo e todos, nossa fé tem que ser no Senhor Jesus, meu Pai, ser no Senhor Jesus, meu Pai, ser no sangue dele derramado na cruz por nós, que nos salvou, meu Pai, que nos deu vida, Deus amado, Deus querido. Então toma, meu Pai, nesse momento todos, meu Pai,
todas as pessoas que vão estar ouvindo, seja jovem, seja adulto, seja meu pai casal, seja avó, seja quem for, Senhor. Cada uma venha receber hoje o renovo, Pai. E eu te agradeço, meu Deus, por trazer essa boa nova, que é a sua palavra, que vivifica a minha vida. Porque hoje eu estou 8 dias de cirurgia. E eu louvo a Deus pela presença dele. E louvo a Deus por ele ter preparado cada médico, cada anestesista, cada enfermeira que cuidou de mim. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo que está cuidando de mim. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha que está comigo. Eu louvo a Deus por você estar ouvindo essa gravação. Porque eu sei que o que Deus faz na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Grandes coisas estão por vir, creia. Busca o Senhor, busca o Espírito Santo de Deus, que Ele está a todo momento com você. Ele não nos deixa só. Jesus, quando foi para a glória, Ele falou, eu vou para o Pai, mas não vou deixar órfão, vou deixar o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo de Deus. Leia a palavra de Deus, busque conhecer o Senhor, leia o Novo Testamento para você conhecer a palavra, para você ter força, ter ânimo para lutar. Se você precisar de uma palavra, de precisar de conversar, entre em contato comigo que estarei pronta aqui para conversar com você. Dá um joinha nessa gravação, assina lá, seja um inscrito para que essa palavra venha se estender para outras pessoas. Compartilhe para os seus amigos, para as suas amigas, compartilhe nos seus grupos, para que essa palavra salvadora ela venha chegar nos lares, porque eu creio que ela vai fazer na sua casa, vai fazer em outros também. Você crê nisso? Dá um amém aí, glória a Deus.